Deputado, repercutiu muito aqui ontem a declaração que o senhor deu à imprensa de que era preciso o país combater a violência com violência. O senhor deu essa declaração e, evidentemente, que isso teve muita repercussão. Muita gente favorável, muita gente contrário. E coincide com a divulgação de uma pesquisa de opinião pública, divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, no Rio de Janeiro, que é o seu estado de origem, que diz que 60% da população carioca discorda daquele ditado que diz que bandido bom é bandido morto. Como é que o senhor avalia essa posição da opinião pública e a repercussão das suas declarações em torno da violência, combatendo violência? Eu não quero duvidar da pesquisa, mas a realidade, só no dia de ontem, 3 policiais militares foram executados no Rio de Janeiro. Ninguém tem mais paz no meu estado. Você não tem mais qualquer atividade noturna. Até mesmo diurna, você sai com muita preocupação. Nenhum pai, hoje em dia, está em paz enquanto seu filho está na escola. Então, essa pesquisa eu a vejo com muita cautela. Agora, nós não podemos combater a violência com flor, com paz e amor. Não dá. Essa política voltada basicamente para o politicamente correto e para os direitos humanos não tem dado certo em nosso país, bem como a política de desarmamento do cidadão de bem. O ser humano só respeita o que ele teme. A bandidagem, quando não tiver, enquanto não encontrar pela frente alguém do Estado pronto para tratá-lo de forma mais violenta até do que seu agressor, a tendência é a criminalidade e a violência prosperar em nosso Brasil. Pode ter certeza, eu desconfio dessa pesquisa no meu estado, pelo estado de guerra que nós lá vivemos. Que os direitos humanos, a política de direitos humanos não funcionou. Mas quem é contrário às opiniões que o senhor defende, diz que, na verdade, o Brasil nunca implantou uma política de direitos humanos. Ao contrário, há um desrespeito ao direito, por exemplo, dos presos, os presídios não conseguem abrigar, estão todos superlotados. Será que, obedecendo ou levando em conta esse argumento, o senhor não acha que é justamente a política da repressão excessiva que tem feito a criminalidade avançar? É exatamente o contrário. Eu não quero falar aqui em direito de preso. Para mim, com todo respeito, o preso tem direito a não ter direito. Hoje em dia, o presidiário, em grande parte, tem até auxílio reclusão. Quando um trabalhador é assassinado na rua, muitas vezes a sua viúva e seus filhos não têm qualquer proteção do Estado. Então, nós não podemos adotar a política aqui de querer tratar com cordialidade e com política de direitos humanos ou encarcerado. O objetivo da prisão é tirar o bandido da sociedade, fazer com que o estuprador, o sequestrador, o assassino não continue na vida do crime. Então, essa política carcerária do nosso Brasil, logicamente que ela pode ser modificada, mas o nosso foco não pode ser para o encarcerado, tem que ser para os 200 milhões de pessoas que estão aqui fora, exatamente vítimas desses bandidos. Deputado, durante as manifestações de receptividade ao senhor, tinha muita gente utilizando roupas que traziam imagem de armas nas costas. Algumas pessoas consideraram isso uma referência à sua condição de militar, uma espécie de homenagem às Forças Armadas. Outros, como apologia ao crime. Como é que o senhor observa toda essa polêmica em torno de tudo aquilo que envolve o nome de Jair Bolsonaro? Olha, longe de qualquer apologia ao crime. A arma é um instrumento de defesa. E eu costumo dizer, mais importante que a nossa vida é a nossa liberdade. Um país com seus homens armados dificilmente será vítima de alguém que queira roubar-lhe a liberdade. O Estatuto de Desarmamento tem que ser simplesmente abolido em nosso Brasil, porque ele só serviu para desarmar o cidadão de bem. Hoje, nem dentro das nossas casas, nós conseguimos dormir em paz se não tivermos uma arma ao nosso lado, porque a bandidagem está cada vez mais ousada. E, como eu disse há pouco, o ser humano só respeita o que ele teme. E o bandido, enquanto ser humano, ele sabe que ao buscar uma vítima desarmada, ele terá grande chance de sucesso. E nós temos que barrar isso aí como? Através de uma arma de fogo também. Uma das queixas, agora falando a respeito dos militares que se faz, diz respeito à forma como as corregedorias nos quartéis têm encarado os processos contra militares. Como é que o senhor tem avaliado essa política de punição e julgamento dos militares em todo o país? Olha, aí entra
a malfadada política de direitos humanos, entre ONGs defensoras desse tipo de gente. Nós temos que mudar isso. A nossa ideia, de um dia nós chegarmos ao governo, é criar exatamente a advocacia para defender nos estados os policiais. Não é justo. O Estado bota uma arma na cintura do policial. Ele vai à luta, acaba muitas vezes abatendo o inimigo da sociedade e ele responde, às vezes, por um crime de homicídio, né, que soma-se a isso a questão do excesso. Então, nós temos que dar uma retaguarda jurídica para o policial poder bem exercer o teu trabalho. Por outro lado, as corregedorias, no meu entender, como regra, elas estão politizadas. Ou seja, não só o comandante da PM, como o respectivo secretário, ele faz parte de uma estrutura hierárquica que vem do governador. E se o governador tem um viés de esquerda voltado para o PT, como em muitos estados nós temos, a tendência é sempre punir o policial militar. Isso nós vamos buscar uma solução com mudanças no futuro. Mas, deputado, no seu estado, no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, aconteceu aquele episódio de execução, né, dos criminosos que estariam trocando tiro com os bandidos e lá, já sem reação, foram executados. E depois se viu que aqueles policiais militares que participaram desta ação, repito, no seu estado, Rio de Janeiro, já tinham passagens com outros crimes, respondendo a outros inquéritos semelhantes. O senhor não acha também que há um relaxamento dessas corregedorias, permitindo que os policiais, ou que qualquer policial possa colocar uma arma na cintura, o que é perigoso para a sociedade? No que dependesse de mim, aqueles dois policiais seriam condecorados. Eles estavam numa progressão. Ou seja, a bala comia solto lá naquela região. E como eles tinham que prosseguir, não poderiam deixar pessoas para trás com vida naquele momento, porque elas poderiam ter uma arma escondida e executar os policiais por trás. E esses que estão presos no momento, infelizmente, eles têm alguns autos de resistência. Isso tem que ser para a sociedade um sinal que aqueles policiais trabalham. Afinal de contas, não é trabalho do policial distribuir flores por aí, deputado, e sim tiros para quem agride a sociedade. Deputado, me perdoe, mas essa política que o senhor está defendendo é uma política de guerra, no meio urbano. Quer dizer, é até incompatível. Se fosse o exército num campo de batalha, tudo bem, mas são policiais militares no meio de uma comunidade. Te convido para passar, eu não vou, mas te convido para, nesses momentos, estar nas ruas, perto das escolas, para você ver como funciona o crime no Rio de Janeiro. Lá, o bandido não tem, raramente ele tem um revólver, uma pistola. Geralmente é fuzil importado, com uma capacidade de destruição enorme. E eles não pensam duas vezes antes de atirar para cima dos policiais militares, que inclusive, como é a regra no Brasil, não tem praticamente qualquer meio para se defender dessa injusta agressão, quer seja com coletes, quer seja com equipamento de visão noturna, quando o combate é noturno. E nós, me desculpa aqui, estamos em guerra em nosso país. Deputado, o senhor vem peregrinando aí uma peregrinação no país inteiro, uma crescente nas redes sociais. O que falta? Quais as alianças possíveis para que realmente possa credenciar como um pré-candidato aí no ano que vem? Eu tenho certeza, se vier concorrer, será praticamente sem nenhuma aliança, porque nós polarizamos o Brasil há muito tempo, PT e PSDB. E entendo que essas siglas desgastadas, com toda certeza, nós teremos lembrado como estamos sendo por parte do eleitor brasileiro. O eleitor não está preocupado se você é de direita ou se é esquerda. Ele está preocupado, em primeiro lugar, se você é uma pessoa do lado do bem, isenta de envolvimento em corrupção e com capacidade, ao escalar um time, que são seus ministérios, poder tirar o Brasil desse estado de coisa que se encontra no momento. Deputado, como seria essa forma de eleição, de candidatura, sem a mídia, sem a televisão, sem a propaganda política? Como é que o senhor vem tentando aí fazer todo esse desdobramento, caso venha a ser candidato, pré-candidato, e fazer uma campanha pelo Brasil inteiro sem a televisão? Você pode ver, raramente eu tenho uma mídia, como estou tendo com vocês aqui agora, isenta e me dando oportunidade. A grande mídia que está concentrada no Sudeste só lembra de mim para bater e para me caluniar. E mesmo assim, nós estamos em segundo lugar, quer seja na pesquisa espontânea, quer seja na estimulada. Isso é um sinal que nós estamos no caminho certo
certo e nós fazemos uma política diferente. E mais ainda, eu fui citado na Lava Jato, fui citado no Petrolão e a imprensa do Sudeste nada falou. Fui citado, obviamente, por ser um parlamentar que, apesar do no passado pertencer à base do governo, nunca vendi meu voto para o PT. E agora, a mesma coisa na questão do Petrolão, como um dos 3 deputados do seu antigo partido, o PP, que não pegou o dinheiro na Petrobras. Isso daí, obviamente, ser honesto, não é virtude, é dever. Isso o povo tem entendido e o recado que eles têm, hoje em dia, uma mídia concorre com vocês, são as mídias aí que via internet, é o Facebook, é o Instagram. Então, essa mídia hoje em dia tem um peso muito grande na política brasileira, como teve nos Estados Unidos, como teve na Argentina. Então, a mídia hoje em dia, nós temos as duas partes. A mídia convencional, que é muito importante, mas essa mídia outra aqui, praticamente de graça e em tempo real, à disposição de todos, é que tem feito o meu nome, e não uma campanha, mas a divulgação do meu nome perante todos na sociedade.